My name is Gerald Luckhurst. Sou natural de Inglaterra, mas vivo em Portugal desde 87. Portanto, são 36, 37 anos, qualquer coisa assim. E antes de chegar a Serralves, eu gostava que nos contasse um bocadinho da sua história, antes de vir cá parar ao parque. Ok. Nasci em Canterbury, uma cidade histórica no sul-leste de Inglaterra. Fiquei lá até os meus 18 anos. Daí ganhei o gosto para as paisagens e os edifícios históricos. Depois fui estudar. O primeiro estudo que eu fiz era a University of Reading. Há uma disciplina que nós chamamos Horticultural Sciences, mas é mais ou menos agronomia. Depois, isso foi em 78. Depois, em 84, ganhei um fellowship e fui estudar nos Estados Unidos, em Massachusetts. E foi daí que aprendi a minha profissão, que é Landscape Architect, e fiz um mestrado de 3 anos, que era Master of Landscape Architecture. Depois, voltei dos Estados Unidos para Londres. Na Inglaterra, uma pessoa que tem mestrado não pode exercer a profissão. Tem que fazer 3 anos uma espécie de estágio, sim. E no fim desse estágio, o instituto, que é o Landscape Institute, faz um exame que 50% das pessoas chumbem logo. Eu, felizmente, passei à primeira e, com isso, resolvi sair da Inglaterra e fui para Portugal. Porquê é que escolheu Portugal? Bom, a Portugal já tinha descoberto a primeira vez, como disse, era em 85. E porquê que fui para Portugal? Foi o primeiro sítio que eu visitei depois de ter voltado para a Inglaterra. Foi por causa de uma colega minha que estudou ao mesmo tempo, que é muito bem conhecida aqui nos Serralves, que é Teresa Anderson. Nós fomos colegas do curso. E durante os 2 anos que nós estivemos lá ao mesmo tempo, eu estive lá 3 anos, ela só 2. Ela nunca parou de falar de Portugal, e que estava o melhor país do mundo e tudo isso. Portanto, naturalmente, quando voltei para Londres e tive tempo para fazer férias, o primeiro sítio que eu pensei em vir era esse país de maravilhas, Portugal. E Teresa conhecia toda a gente, sabia os jardins de Portugal todos, e ela fez-me uma lista. Tens que visitar isso, tens que ir ali, tens que ir ali, e não toma o autocarro, tens que ser para o comboio, portanto, tudo o inventário, tudo feito. Onde é que ela disse para vir? Foi a norte a sul. Do norte a sul? Sim, Tinha pontos por sim, todo lado? sim. Mas fiz algumas visitas em casas amigos dela, quintas fabulosas. Eu lembro de uma que estava a fazer a colheita do feijão e depois havia lá uma senhora já muito idosa, com um pau, com uma corda. Ela estava a fazer a separação das vagens dos feijões numa eira. Portanto, era como se fosse do século XIX. E depois, uma feijoada fabulosa. Eu, que não gostava de feijões nenhums, naquele momento passou a comer feijões com muito gosto. Portanto, este é um exemplo. Mas mais importante é que ela disse que sem falta, tinha que ir a Sintra e tinha que visitar Monserrate, que eu fiz. E não podia ir no IC19,
nem no comboio da linha de Sintra. Tinha que apanhar a linha para Cascais, apanhar um autocarro, passar a Cabo de Roca, passar por cima da Serra de Sintra e descer. Eu ainda me lembro desta viagem do autocarro. O autocarro tinha para trás um espaço sem assentos e tinha que agarrar assim, e naquelas curvas todas. Mas com cada curva era mais uma vista magnífica. Portanto, foi no fim do dia, pôr do sol. Eu já estava encantado com Sintra. E isso foi em 85. E entre 85 e 87, quando eu vinha cá viver, eu visitei Sintra 8 vezes. Portanto, deixei de fazer viagens para outro sítio, eu vinha sempre para Sintra. Nem era Portugal, era sempre Sintra. E especificamente Monserrate, porque Monserrate naquela altura estava abandonado. Pagava um bilhete de 20 cêntimos para... Não era cêntimos, era escudos. Sim, 20 escudos para entrar. E depois não havia mais ninguém. Entravas ali e estava selva. E, portanto, o jardim, eu fiquei encantado e resolvi que eu tinha que restaurar esse jardim. E foi daí que comecei a conhecer gente em Sintra, e não só. Comecei com a Câmara, mas depois Monserrate naquela altura pertenceu às florestas, ao IPPC, que era a cultura. A agricultura tinha uma data de pendentes de vários ministros. Eu tive que ir a ver os ministros todos. E era tão engraçado. É impossível hoje em dia. Eu lembro, eu chegava a Trade de Passo, naquelas arcadas, entrei, tenho uma entrevista com um ministro. Está lá em cima, subiram os escadas, bateu a porta, entrou no gabinete do ministro. Ok. E essa aconteceu vezes sem conta, porque eu tinha que falar com toda a gente. Esse jardim tem que ser restaurado, ok, mas é muito importante. Então. Ok. Eventualmente, o Presidente da Câmara ofereceu-me um job, um trabalho, pelo qual ganhava 50 contos, que era 200 libras em dinheiro inglesa, dava para ir a jantar fora. Bom, mas então pronto. Mas quem que lhe ofereceu-lhe um trabalho aonde? Na Câmara de Sintra, como consultor. E fiquei lá e na altura também houve um contacto de um outro inglês que era diretor do Jardim Botânico do Ontário, Hamilton, Ontário, em Canadá. E nós juntámos forças e montámos um projeto e começámos a desbravar o Monserrate e fazer isso. Portanto, esse foi o princípio. Daí, então, e como é que veio parar a Serralves? Para a Serralves, portanto, naquela primeira visita, em 85, eu acho que foi a Serralves. Eu não sei exatamente quando é que começou o restauro, mas eu lembro desses edifícios aqui, quando não era nada, e estava o gabinete do Teresa Anderson. Mas este é mais tarde. Mas acho que visitei, não me lembro. Então, veio a Portugal pela primeira vez? 85. Em 85, depois, se calhar... Talvez ainda não estava a fundação montada, não. Mas provavelmente, quando eu já vivia cá, eu vinha cá portanto, logo no início, Teresa estava contratado para o Espaço Verde e pronto, assim. Portanto, tenho acompanhado a Serralves durante muitos anos. Então, mas quando cá chegou pela primeira vez, já com o senhor é arquiteto, não é? Sim, arquiteto paisagista, sim. Como é que veio como arquiteto paisagista parar a Serralves? Ele criou
maior impressão é aquele eixo em frente da casa, com as fontes. A Teresa estava nas plantações e nos Parvá. A memória desse espaço e a plantação talvez era um ou 2 anos depois de primeira. Eu lembro que ela tinha plantado termoço nos canteiros, estavam plantados com termoço, que eu achei... Termoços? Termoço, sim, com flores amarelas. Uma espécie de lupin. Portanto, foi antes da construção do museu. E o museu foi construído em cima da horta. E olha, as plantas da horta tinham que se mudar e foram plantadas no eixo. E quando chegou a Serralves pela primeira vez, o que é que achou daquilo que estava a ver? Do parque? Do parque? Não, sim, não, sempre tem sido um jardim importante, principalmente, eu acho que por causa da relação do jardim com a arquitetura. Há uma ligação muito forte e que dá a identidade desse espaço. A estrutura do jardim é muito marcado e é muito diferente de grande parte dos jardins aqui no norte. São mais naturalista e este aqui tem esta formalidade que também aprecio. E é através da arquiteta Teresa Anderson que vem trabalhar para Serralves, pelo que eu percebi. Não. As rosas vêm muito mais tarde. O Roseral. Este é talvez uns 5 anos atrás. Mas ainda antes, desculpe, não quero estar a interromper, porque aquilo que eu quero perceber é como é que vem trabalhar para Serralves. Sim, foi por convite. A convite vinha Helena, a diretora do parque, professora. A professora Helena? Sim, a professora Helena é que me convidou. E eu tinha feito um roseiral para Montserrat, portanto, restaurar. Foi um espaço completamente perdido, invadido por acácias. Portanto, levou muitos anos para ter condições para recriar a roseiral e, infelizmente, não havia registros nenhuma do que era o roseiral lá. Nós fizemos umas escavações no terreno para encontrar caminhos, limpámos a vegetação invasora e começámos a desenvolver o projeto. Levou muitos anos. Mas chegou ao fim acho que era 2011. Foi inaugurado, foi o Príncipe de Gales, o nosso rei King Charles, ainda antes desta situação, ele era o príncipe ainda. E portanto, o jardim teve muita projeção. Quando sugeriu a ideia de recuperar o roseiral aqui, acho que lembraram-se de mim. Foi chamado, mas o processo levou umas 4 ou 5 anos para concretizar. Portanto, o meu ponto de ligação foi sempre o Ricardo Bravo, colega paisagista, e trabalhámos juntos. Durante muito tempo não tive nenhum vínculo, não tive nenhum contrato, mas fui conversando com ele e aguardando condições para fazer, e foi a professora Helena que lhes criou estas condições que podemos avançar. Quais é que foram
os primeiros... a primeira coisa de tudo, o que é que encontrou no Roseiral quando chegou? E quais é que foram os primeiros desafios iniciais? Olha, era muito triste mesmo. Estava tudo morto, cheio de ervas, quase não tinha roseiras, porque os roseirais têm um problema. Este roseiral tem, pelo menos desde os anos 40, talvez os anos 30, tem sido plantado rosas naquele sítio. E o que é que acontece é que o solo começa a ficar doente e acumula doenças e pragas e tudo mal, tudo coisas mal para as rosas. E as rosas estavam tudo doentios e já tinha tido pelo menos 2 campanhas de restaurar e replantar, não estava a resultar. O que é que tinham feito antes que não tinham conseguido? Já o espaço no início do restauro do Jardim de Serralves, o Roseiral foi tratado e foi plantado, mas não foi bem sucedido, principalmente, acho eu, por causa desse problema da replant disease. Quando pões mesmas plantas no mesmo sítio, é a mesma coisa se plantasse batatas todos os anos. Aquele solo fica tóxico para as batatas por causa da acumulação de doenças e pragas. E, portanto, este era as roseiras. Outra parte importante eram os buchos. O bucho. O que é o bucho? O bucho é a planta que delimita os canteiros. Portanto, aquelas sebezinhos que esse tipo de jardim formal, muitas vezes o jardim português é feito com bucho. Naquela altura tinha acabado de entrar uma doença que chama-se o box wilt, é um fungo que ataca o bucho e ele morre. Portanto, o bucho já estava cheio desta doença. E, portanto, conversando com o Ricardo, eu disse, nós ainda não estamos em condições para avançar a fazer o restauro, mas ainda bem que não, porque temos que arrancar tudo. E tem que tirar a sebe, tem que tirar todas as roseiras, raízes e tudo, e temos que fazer um detox para o sítio. E isso levou muito tempo, mas espero eu foi eficaz. Como é que foi todo o processo deste tratamento do solo? Sim. Antes de conseguirem ter sucesso na plantação? Uma dos principais problemas, para além de que eu já falei, foram as infestantes. Portanto, estava minado de infestantes também, mas aquelas infestantes que tu tiras e na semana seguinte eles voltam outra vez. Portanto, como nós íamos arrancar o bucho e as roseiras, podemos adoptar uma técnica de esterilização do solo que não precisa de químicos, porque antigamente, quando eu era estudante, pegava num plástico e uma mangueira, punha a gás que continha boron e era tipo um nerve gas que bateu tudo. Felizmente não é preciso fazer nada disso. Nós fizemos por insolarização. Portanto, foi a calor do sol, dos raios do sol, que aquecia a terra por baixo e com esse processo os nematodas, os fungos e as ervas morrem porque são aquecidos. Mas isso leva muito tempo, não é uma coisa que faz uma semana e depois... Portanto, isso foi feito e também quando o jardim estava fechado para a pandemia, foi a oportunidade de destruir o jardim todo para depois voltar a fazer. Portanto, isso
era muito importante para o sucesso desta nova tentativa de restaurar o jardim. Há um outro facto importante, é que as plantações anteriores tinham sido sempre feitas com a ambição de plantar roseiras dos anos 40, portanto, peças de variedades que são contemporâneas com a criação do jardim. O problema é que estas rosas também são velhinhos e doentinhos, e a única condição que eu pus para eu aceitar esse projeto é que posso utilizar as roseiras que eu quiser, não seria limitado a estas contemporâneas. Portanto, eu podia escolher roseiras mais modernos, criados mais recentemente, porque hoje em dia não se olha só para a beleza da flor, mas tenta-se criar roseiras que são resistentes a doenças, que resistem ao clima, à seca. Portanto, tem que escolher rosas que estão adaptadas adequadamente aos nossos dias e às condições que temos que criar. Portanto, é uma parte técnica. Pois, mas aqui está a dizer rosas do tempo dos anos 40. Quando diz rosas dos anos 40, está a referir-se a uma espécie e está-se a referir às mesmas plantas que estão ali? Não, é o que chama-se o cultivar ou a variedade. Portanto, as roseiras, espécies, as roseiras botânicas, para já só têm 5 pétalas. E há espécies de rosas espalhadas para o hemisfério norte, muitas centenas de espécies. Mas algumas destas espécies, já na Idade Média, talvez mesmo antes, estavam a ser cultivadas em jardins, começaram a fazer híbridos e novas variedades, e começavam a valorizar as roseiras com mais pétalas, mais cheias, aquela rosa que nós vimos. Portanto, mas este é um processo que tem séculos. Chegando ao século XIX, começaram a criar rosas utilizando espécies da China, que fazia que a roseira dava flor mais que uma vez, porque as rosas bravas, na primavera, brotem as flores e depois não dá flor mais. Mas há rosas que dá flor todo o ano, como nós vimos hoje em dia. Portanto, todos os anos saem novas variedades de rosas. Todos os anos. E normalmente quando tu identificas uma roseira, a roseira tem um nome, pode chamar Superstar, ou whatever, tem um criador, portanto, a pessoa que polinizou, semeou e portanto, tem que semear 10.000 roseiras para encontrar talvez uma que é bom, as outras são deitadas fora. E esta é uma seleção. E depois é lançado, e as rosas têm sempre o nome da rosa, o criador e o ano em que eles foram lançados. São os dados do bilhete de identidade da rosa. Portanto, quando estás a fazer um roseiral dos anos 40, procuras rosas que foram lançadas nos anos 40. Mas estas rosas dos anos 40 já têm mais anos que eu, e já está a ficar mais velho que eu, e fraquinhos, portanto, já estás a perder problemas. E para evitar esses problemas, eu quis liberdade de poder escolher rosas que são saudáveis e que estão adaptadas às condições que eles irem requerer. E também, pronto, tem que dar muita flor, não vale a pena dizer aos visitantes do parque que devia ter sido aqui à Páscoa, estava lindo. Tem
tem que estar em flor o mais tempo possível. Pronto, agora já percebemos melhor, era uma questão técnica. Isso é um bocado, para leigos é mais complicado. Exato, que é sempre importante também ressalvar esta parte mais técnica para as pessoas perceberem do que é que estamos a falar. E tem muito interesse nós pensarmos que aquele roseiral está ali por alguma razão, não é? E lá está. Tentou-se durante vários anos manter aquele espaço intacto exatamente da mesma maneira como que ele foi concebido, e agora estar a dizer que lá está, era preciso também liberdade para implementar rodas mais modernas, mais contemporâneas, foi o que disse, acho eu. Sim. São de várias datas. Há umas que são de criação muito recente, outras são mais antigas, mas o objetivo não era para mudar o impacto do espaço. Portanto, respeitámos, por exemplo, os sebes foram todos plantados de novo, exatamente no mesmo sítio, de acordo com as plantas que são nos arquivos de Serralves. Portanto, não queremos mudar o aspecto do jardim, e mesmo as rosas que selecionei, também selecionei rosas que, na aparência, são parecidas com as rosas dos anos 40. Portanto, há muitas categorias e classes de rosas, não vou aí. Porquê é que era importante restaurar o roseiral? Porque é um espaço... Esta foi a primeira vez que eu ouvi alguém utilizar esta frase em relação ao jardim. É um espaço icónico. E depois comecei a ouvir esta palavra em todo lado, tudo era icónico. Mas é verdade, eu acho que está bem aplicado. É uma das pontos que as pessoas que vêm a Serralves procurem. É um bocadinho escondido, portanto há setas que indicam onde é que é. E quando está em flor, espero que no futuro, durante os meses que as rosas estão em flor, vai ter muito fluxo de visitantes. Utilizou aqui uma palavra que muitas vezes é utilizada exatamente para descrever não só o roseiral, mas todo o jardim de Serralves, não é? Por norma, todas as pessoas que por aqui passam, que nos contam a história de Serralves, utilizam muitas vezes a palavra icónico. Sim. E voltando também aqui ao início, porque pelo aquilo que eu percebi, eu não estava a perceber bem ao início, mas então veio cá quando a arquiteta Teresa Anderson estava em funções, não é? Assim, logo no início. E a recuperar, e só mais tarde é que recuperou o roseiral mais recentemente. É isso. Mas não deixei de visitar os jardins, porque eu trago muitos grupos de pessoas interessadas em jardins do estrangeiro, e quando estamos no norte de Portugal, Serralves está sempre no itinerário. É obrigatório passar por aqui. É obrigatório. Mas foi daí que eu comecei a vê-lo com esses problemas do bucho e das roseiras. Quando essa doença começou, a primeira vez que eu encontrei isso foi na Quinta de Aveleda. E eles perguntaram o que é que podemos fazer, e eu sugeri que o bucho seria substituído por murta. E resultou bem lá. Portanto, quando o problema foi considerado aqui em Serralves, o que está lá plantado agora não é bucho, é murta. Okay.
para o leigo não notas a diferença, mas é outra espécie. Então, mas, só para enquadrar aqui a questão de... Então, conseguiu visitar o jardim enquanto ainda não estava aberto, enquanto a arquiteta Teresa Anderson estava a trabalhar. E o que é que, quando entrou aqui pela primeira vez, e estava-me a descrever há pouco a questão da horta, mas visitou o jardim, o que é que achou, que ideias é que teve, de onde é que... Lá está, nós sabemos de grande parte das inspirações que criaram o jardim. Que inspirações é que viu aqui? Se reconheceu partes do... Estou a fazer muitas perguntas ao mesmo tempo, uma de cada vez. Não, o que é que achou do jardim? Não, primeiro tenho que deixar claro que eu não estava a trabalhar aqui. Sim, exato, não estava a trabalhar. Eu venho visitar e... Era fascinante e muito gratificante ver a dimensão do trabalho, que era uma tarefa gigante. E muita parte do jardim estava tudo aos pântanos, não é? Estava a meter tubagens e drenos e portanto, não era propriamente um bonito, mas foi tudo posto no seu lugar e depois começou a desenvolver. E sobretudo estava interessante porque eu estava a fazer a mesma coisa em Montserrat, mas em condições completamente diferentes, e em um jardim completamente diferente. Portanto, foi muito interessante para eu comprar, mas não podia trazer grandes conclusões porque isso era tão diferente. Há bocadinho também estávamos a dizer que há uma grande relação entre este jardim e a arquitetura. Pode elaborar mais um bocadinho nesta questão da simbiose entre a arquitetura e a natureza? Sim. Portanto, a influência aqui é francês. A Montserrat é mais na linha dos ingleses. O que isso quer dizer? O jardim é mais geométrico e planeado com linhas retas. A outra é mais natural ou naturalista, porque ambos não são nada naturais, mas é uma outra estética. E como a arquitetura é tão dominante aqui, o Palácio de Montserrat também tem a sua dominância sobre o espaço, mas o Palácio de Montserrat não tem nada a ver com suas envolventes. E aqui está tudo integrado. Todos os espaços são interligados, todos têm os seus eixos e seus limites do espaço. É um espaço muito controlado. Particularmente por causa da sua data e a história recente, é algo único, certamente em Portugal, mas mesmo a nível de dimensão europeu, e digo mais, não há muitos jardins que se pode comparar com... Nós, por acaso, mais cedo estive numa entrevista com um ex-diretor do parque, não há problema, o Dr. Vítor Dias, que foi também, acho que foi antes da professora Helena, ele estava a dizer que, por acaso, havia em Lille, acho eu, um jardim que tinha uma história parecida à de Serralves e também tinha fortes influências francesas, obviamente, e era muito parecido com Serralves. Sim, eu não conheço esse jardim, mas... O mesmo também acontecia em Tóquio, acho eu. Em Tóquio não, no Japão. Sim. Já, não é a minha área de especialidade, mas esse tipo de arquitetura é muitas vezes mais industrial. E em Inglaterra é mais comum ver fábricas feitas com esta. E as fábricas também têm as suas paisagens.
É isso, eu acho que o Jardim de Monserrate é romântico e esta tem a modernidade e é uma coisa da sua época que conseguiu sobreviver. É muito importante, porque há jardins que são sempre a ser mudados e perdem a sua identidade. E, embora que Serralves é muito diferente dos Serralves dos anos 40, persistiu o suficiente para ter esta leitura e esta identidade. Lá está, uma influência estrangeira aqui no Jardim de Serralves, não é? Na sua contemporaneidade, que é única no Porto, porque vemos jardins muito diferentes e a maneira como foi uma evolução do jardim romântico para um jardim moderno. Eu também não tenho propriamente a linguagem técnica. Não, mas eu percebo o que está a dizer. Mas o interessante, e nesta... Não sei se sabe, mas agora estou a trabalhar com o Ricardo na zona do lago. Também vai recuperar o lago? Okay, mas não é só o lago. Então já vamos ver. Portanto, quando eu acabei na inauguração da Roseral, a professora Helena perguntou-me, então, gostava de fazer mais alguma coisa aqui? Eu fiz a sugestão do lago. O que temos aqui no Porto é uma tradição do jardim naturalista muito enraizado. Portanto, temos jardins como, por exemplo, o Parque Cristal, Palácio Cristal, que tem uma parte formal na entrada, os canteiros e tudo isso, mas rapidamente ele dissolve em naturalismos, com grutas e lagos. E a origem do Serralves era desta época também, do fim do século XIX. E no Porto havia uma grande indústria e profissão dos jardineiros projetistas botânicos. E isto faz que todos os jardins do Porto são mais ou menos o mesmo. Então é uma dominância que vem desta influência do jardim naturalista. E portanto, Serralves é uma seção que marcou aquela ideia do eixo e o lago está ali no meio lá no meio do eixo, o eixo passa por cima. E, portanto, esta é por isso que essa segunda ideia vinha, porque é um dinâmico que tem que ser resolvido. E ainda hoje, andando no jardim, conversando com um produtor da televisão, que o que noto é que este jardim naturalista é tão forte aqui no Porto, que mesmo aqui no Serralves, o naturalista está invadindo o espaço. E olhando para os desenhos de greba do lago e do eixo, que foi o Ricardo Bravo que me mostrou, vê-se que o jardim não era bem como está hoje em dia. E este naturalismo está a colonizar o jardim todo. Então, o que está a dizer é basicamente, isto é um jardim moderno, mas a influência romântica ainda... É mais forte. Mas é mais forte, acha que é mais forte no Porto, no Norte? Sim. No Norte em geral? Sim, no Norte em geral. Sim, no Porto e Minho, porque tens um clima fabuloso para esse tipo de jardim. Okay. E as plantas e as árvores crescem em abundância. Abundância, sim. Okay. Portanto, esta abundância tem uma tendência de afogar os espaços imaginados. Portanto, o próprio roseral está rodeado de árvores agora. E as rosas não gostam de sombra. Não gostam de sombra? Não dá flores, não está em sombra. Portanto, mas por ser o roseral, foi conscientemente protegida de
do encroachment, como se diz, o avanço do mato. Portanto, este é a Roseral, não pode entrar na Roseral, mesmo assim fica com paredes tudo em volta, portanto, o sol não. E no caso do lago, o eixo passava por cima do lago, mas as árvores agora já fechou tudo. Portanto, agora, no fim daquela fonte do eixo principal, chega ao miradouro do lago e não se mira nada, só a árvores. Portanto, este é o desafio que vai ter agora que é o próximo. Sim, e vai ser um assunto que vai ter que ser muito conversado entre eu e Ricardo antes de nós apresentarmos qualquer... Então ainda não há planos concretos para o que é que se vai fazer ali na zona do lago? Não há planos concretos, mas acho que a minha ideia original daquele espaço, que era a seguir... e não sou só eu, pessoas que trabalham naquele espaço antes de mim já plantaram palmeiras e coisas luxuriantes e tudo isso. Agora, desde que o Ricardo mostrou-me o desenho do Greba, já estou cada vez mais a querer recuperar alguma das ideias dele para aquele espaço. Voltando aqui também à expressão que eu uso há bocadinho da questão do icónico, eu sinto que todas as pessoas que visitam o parque, e se nós perguntarmos a todas as pessoas que estivessem agora no parque, não é? Isto é um jardim marcante, isto é um lugar marcante. E eu sinto que pelo menos todas as pessoas que trabalham aqui têm um grande sentido de responsabilidade para com os seus visitantes, para com os habitantes aqui à volta. Sim. Sentiu essa responsabilidade quando lhe propuseram a recuperação do Roseiral? O peso de Serralves? Não, eu já tinha um peso muito grande do Monserrate e dos Jardins de Sintra, onde é que eu tenho trabalhado, e percebo como toda a equipa tem esta noção. Portanto, já não é muito estranho. E também esse sítio, eu brinco com pessoas que falam disso, diz que já tem uma peça em exposição permanente no Serralves, o Museu Nacional, portanto, é nós ao Porto. Portanto, o facto que o Serralves está tão ligado às artes põe outra carga de responsabilidade no próprio projeto. Como é que também foi trabalhar com os jardineiros, não é? Aqui em Serralves, acho que todos os jardineiros têm uma grande experiência. Sim. Não, eu trabalhei perto com eles. Como é que foi trabalhar com eles? É ver o trabalho que estão a fazer e também muitos deles têm tais memórias de como é que era o espaço, pelo menos nos últimos 20 anos, como é que evoluiu. O Roseiral, estou a trabalhar com eles, a tentar levá-lo ao bom porto, porque ainda há muito para crescer e tem que ser tratados e podados e adubados. E, portanto, a parte prática é muito importante na criação de um jardim, não é só o desenho. O Roseiral é um dos espaços emblemáticos aqui de Serralves e é onde muitas pessoas até escolhem. É um sítio, como estava a dizer, escondido, é um sítio romântico, não é? Foi pensado exatamente para, obviamente que mantendo o local intacto, mas havia a intenção de tornar aquela zona mais privada, mais íntima, mais... Não. Para dar uns passeios... Eu acho que o espaço é íntimo. Não, nós queremos impressionar. Queremos impressionar. Ainda não chegamos aí. Ainda não estamos. Então o que é que ainda falta fazer ali? As rosas têm que crescer e têm que dar flor
dá impacto. O roseiral em qualquer jardim é sempre um bocado de status symbol, é uma coisa que show off. Que é sempre uma zona e ele também perguntar, não é? Também teve uma grande experiência lá fora, como esteve a dizer no início, e a perguntar que experiências internacionais, que influências internacionais é que também marcaram o seu trabalho, não só aqui, mas no geral, mas se pudesse desenvolver isso. Sim, não, eu por acaso, com a Roseiral, antes de começar, tive assim um bocado de relembrar exatamente o que é que era um Roseiral e nós, antes de apresentar qualquer coisa, nós fizemos um pequeno desenho, quase tipo um bilhete postal, que foi a minha primeira apresentação à administração e elas foram muito, como é que diz, deu muito apoio a esta ideia e era um esquema de cores que nós desenhamos e quase parece um desenho de uma janela de vitrine, não era mais que isso. E com esta, ele disse assim, sim, gosto, agora pode, avança. Depois havia imenso trabalho técnico por trás disso, a busca das rosas, portanto esta parte internacional que está a falar foi muito importante, porque não se pode comprar as rosas todas no mesmo sítio. Portanto, eu não sei, acho que nenhuma das rosas foi comprada em Portugal. Inglaterra, Brexit também não era a possibilidade. Portanto, tivemos que fazer contactos em França, em Alemanha, Itália, Polónia, Dinamarca. E no fim tivemos que voltar à Inglaterra, porque havia 2 variedades de rosas que ele tinha estipulado que não se vendia em lado nenhum por causa do Brexit. A produção está tudo na Inglaterra. E foi muito complicado, mas eventualmente conseguimos que as roseiras também vinham de Inglaterra. Portanto, há aí uma União Europeia de fornecedores a fazer o jardim. Ia perguntar como é que acha que o público de Serralves interage ali com o Roseirão? O que é que acha, qual é que era a experiência que também se quis dar agora com a renovação do Roseirão ao visitante? Como eu disse, quero impressioná-los, quero surpreendê-los e aquele espaço fechado ou vão entrar pela pérgola ou vem de baixo, quando entrem eu quero que corte a respiração. E se acontece, então estamos bem sucedidos. Ia também, já percebi que tem algumas experiências aqui na cidade do Porto, ia também lhe perguntar como é que acha que os próprios habitantes do Porto interagem aqui com Serralves? Eu acho que é o grande jardim do do Porto. Acho que então hoje, quando está aberto livremente aqui na Quinta, estava cheio de gente, eu fiquei impressionadíssimo com a fotografia que está utilizada para as memórias, que eu vi projetado no museu, com um eixo cheio de gente, para ser uma estação de metro, com tanta gente. Eu acho que eles adoram Serralves. Ia também perguntar que trabalhou aqui há alguns anos, certo? Até a recuperação. Quanto tempo é que trabalhou na recuperação do Roseiral aqui em Serralves? Eu trabalhei sempre no meu gabinete. Sim, claro. Vim cá fazer visitas, mas foi um período de 5 anos, parece-me. Sim. E, por exemplo,
como sabe, Serralves às vezes tem aqui festas que são muito divertidas, não é? Um bocadinho caóticas às vezes. Sim. E há certas, obviamente que certas zonas que estão impedidas. Mas como é que, não sei se vinha a estas festas, ou Serralves em festa, se participava, se havia cuidados especiais a ter com Isso é um problema mais para o Ricardo do que para mim. Não é, mas não, ele fecha. O Roseiral, É fechado. Não está acessível. Não, porque as pessoas, com o seu entusiasmo, alguém pega numa rosa, a outra pessoa também pega noutra, e de repente o jardim fica sem rosas. Como é que se sente quando as pessoas pegam nas rosas? Eles não podem. Não podem. Obviamente que agora é eles numa fase podem aproximá-los e cheirá-los, mas não podem cortá-los. Não. Eu acho que isto agora é uma opinião pessoal. Eu há bocadinho fui ao Roseiral e tem um cheiro tão distinto do resto do parque. Parece que estamos numa... E só agora que está a começar a florir. No futuro vai ser muito mais forte, sim. Vai ser muito mais forte. É que já é muito... Que foi um dos critérios que nós utilizámos na Escola das Roseiras, era favorecer o perfume da... Mas é que é um cheiro distinto, eu nunca cheirei, se calhar nunca cheirei nenhum tipo de rosa, nenhum dos tipos de rosa que estão ali presentes, mas é mesmo muito característico. Isso também era claramente um desejo, era fazer que aquele espaço cheirasse de uma maneira diferente. Cheirar rosas. Ok. Ia perguntar, não é, depois de passar tanto tempo aqui, se tem alguma memória que lhe tenha tocado ou que o toque pessoalmente de uma maneira mais marcante? Não sei se posso ter a resposta disso. Uma memória que não vai me fugir é a inauguração, a festa de inauguração, que foi tão bem preparada. A festa de inauguração do Jardim? Do Roseiral, sim. Como é que foi esse dia? Então montaram uma mesa por baixo da pérola, com 100 pessoas, tudo cheio de flores, iluminado não, eu acho que já inaugurei muitos jardins, mas foi a inauguração que mais me impressionou. Sério? Sim. Sentiu que cumpriu aquilo que tinha proposto fazer? Está feito? Não. Eles ainda me prometeram outra inauguração quando está cheio de flores. Ok, ainda vai haver outra. Ainda vai haver outra. Okay. Porque o jardim vai levar mais 4 ou 5 anos. Okay. E agora também vai-se ocupar com o lago, já percebi. Há mais alguma zona do parque que acha que deva sofrer alguma intervenção? Tem alguma ideia aqui? Nós não sabemos o que é que o futuro vai trazer, mas o lago é um grande desafio. Portanto, ou vão correr comigo, ou pode ser que haja outras coisas para fazer. Quais é que acha que são os principais desafios para Serralves no futuro? E já que estamos aqui a falar de projetos futuros... É lembrar que o jardim é tão importante com as exposições e as instalações e as outras partes que faz parte do DNA do Serralves, mas o jardim é que dá a sua identidade e tem que ser olhado com esta... Portanto, o jardim em si é uma obra de arte que tem que ser protegida. Lá está, também é interessante estar a dizer isso porque há muitas pessoas que dizem exatamente que já não existe parque sem museu, já não existe museu sem parque e há aqui uma convivência, uma simbiose entre arte e jardim. Não, isso é muito interessante. O jardim também é arte. É muito interessante, mas tem a arte tem que ser inserida no jardim de maneira que o jardim não sofre. Sim. E há muitas pessoas que dizem mesmo que não é o jardim aqui, as plantas, as flores, são plantadas de uma maneira artística, no sentido em que há arte aqui, há arte na jardinagem do próprio jardim. Sim, mas a jardinagem
tem esta dimensão. É uma arte, é uma ciência ao mesmo tempo. E a técnica, às vezes, apoia-se mais na ciência, mas o projeto e o sentimento é mais lado artístico. Já estamos a acabar. Ia perguntar se há aqui mais alguma coisa que queira dizer sobre a inspiração do Roseiral, alguma questão que eu tenha deixado para trás, não tenha focado assim tanto que acho que seja necessário de marcar? Não, portanto, o importante com o Roseiral é que nós trabalhamos dentro de uma trama muito apertada. Não só a estrutura do jardim, mas esses problemas técnicos que já falei, as expectativas que tivemos. Portanto, foi um exercício extremamente calculado. E não foi feito com aquela liberdade total que às vezes as pessoas apresentam um quadrado de terreno e dizem, faz-me um jardim. Não. Esta foi um exercício que foi muito exigente e gostei ainda mais por causa disso. Há também aqui uma grande preocupação da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente. Como é que é recuperar uma parte do jardim com tudo isto em mente? Suponho que se calhar é preciso mais água numa fase inicial, se calhar não é, eu não sei. Estou a perguntar como é que se gera sim, as questões da sustentabilidade. Sim, a água, acho que não sei se o jardim já tem esse seu sistema de água ou não, mas a água é essencial. O jardim de Roseiral de Monserrate não tem sistema de rega e sofre por causa disso. Agora, em termos de sustentabilidade, não utilizamos químicos, a adubação é orgânico uma das marcas do jardim que ainda não falamos é a superfície do terreno é coberto em cortiça. Porquê? Bom, é uma palavra que falta em português, mas chama-se um mulch. É um revestimento de terra. Que tem várias propósitos portanto, por exemplo, conserva a água, impede que as ervas crescem e no caso dos roseiros precisamos de um material que não era atacado por fungos, porque os fungos que atacam as roseiras passam o inverno na terra e depois quando chove, a chuva com a água passa os esporos novamente para as roseiras. E a cortiça, como é hidrofugante, não atrai os fungos, portanto, os fungos com dificuldade pegam ali. Portanto, é por isso que o chão está tudo coberto portanto, é um componente da sustentabilidade que não é muito visível à primeira vista. E acha que é importante, obviamente, conjugar também as questões de sustentabilidade? É um bocadinho parvo até dizer que, obviamente, toda a gente sabe que é importante conjugar as questões da sustentabilidade na manutenção do jardim. É cada vez mais importante para o jardim. O Roseiral não é o ideal para a criação de um jardim sustentável. A biodiversidade é rosas, mas lá está. Dentro destas tramas todas, tentamos criar um jardim o mais sustentável possível. Eu agora vou fazer uma pergunta difícil, porque já percebi que acompanhou o progresso do jardim de maneiras muito especiais e únicas. Sim. Mas ia perguntar que mudanças é que, desde a primeira vez que visitou até agora, que mudanças é que
o marcaram principalmente aqui no jardim? O que é que mudou e que fez a diferença? Mas coisas que eu ainda quero fazer ou coisas que já fizemos? Ambos. Porque uma coisa que temos que trabalhar, e já conversei com a professora Helena sobre isso, temos que trabalhar mais para a saúde da terra, propriamente. Portanto, este é um objetivo que ainda não atingimos plenamente. O que nós fizemos tudo era para... fala-se muito da sustentabilidade, mas a sustentabilidade é a longevidade do jardim. E o que eu quero é que, tendo o apoio institucional que tem, que esse jardim vai ainda durar pelo menos mais 50 anos ou mais. Qual é o seu sítio favorito aqui no jardim? Ao lado do Roseral há um pequeno quadrado, que faz assim uma antecâmara do Roseral. Já era o meu sítio favorito porque tenho uma fotografia eu tenho 4 filhas, e quando o mais pequeno ainda era portável, nós colocámos, era uma relógio de sol, estava no meio, e pusemos a Clara em cima do relógio de sol e as outras filhas tudo em volta. Tirei uma fotografia que durante muitos anos era o wallpaper do meu ecrã, do ecrã. Agora, isso já não existe, foi tirado e pus lá a escultura do espelho. Mas eu gosto ainda mais do espelho. Portanto, eu gosto muito do espelho também. Portanto, acho que, pronto, se tem que escolher um sítio preferido, é aquele pequeno jardim. As suas filhas também aproveitaram o facto do pai trabalhar aqui para vir visitar o jardim? Sim, claro, sim. E o museu também. E ir ao museu? Sim. Já são crescidas, já eram crescidas quando começou a recuperação do Roseiral? A mais jovem ainda está na faculdade, as outras já estão crescidas. Mas nas suas visitas ao jardim, trazia as suas filhas antes quando elas eram mais pequenas? Trazia mais. Hoje em dia não, mas tem todos eles as suas vidas. Mas é um espaço que como eles cresceram com os meus trabalhos de Montserrat, trabalhei em Montserrat durante 30 anos. Portanto, foi a vida toda deles. Eles ainda conheciam o jardim quando acreditavam, quando eu disse que havia tigres no bambu. Portanto, muito pequeno. Portanto, os jardins, eles não passaram a infância sempre em jardins. Portanto, que privilégio, é muito bom. Sim. Nenhuma deles foi para paisagista. Okay. Mas a mais pequena vai para a engenheira florestal. Portanto, parecido na área. Sim. Ela quis fugir da matemática dos arquitetos. Agora sim, já numa parte final, o que é que o Parque de Serralves significa para si? Não, principalmente é o meu pé no Porto. Eu gosto imenso de visitar e tenho tido dessas oportunidades. Portanto, tal como os portuenses, eu sinto-me aqui em casa em Serral, sim. Acho que está. Há muitos arquitetos paisagistas que já passaram por aqui que dizem sempre que deixaram um bocadinho de si aqui. Sim. Sinto mesmo, há aqui um bocadinho de si. Mas eu tenho pedaços de mim por todo lado. Ok, também é bom. Não, mas eu tenho a maneira de trabalhar muito diferente dos outros paisagistas. Então. Eu faço os projetos, muitas vezes faço a construção
muitas vezes são responsáveis pela manutenção e, portanto, eu acompanho, já disse, como eu disse, eu trabalhei 30 anos no Monserrate, mas tenho jardins feitos por mim dos anos 90 que ainda sou responsável para a manutenção dos jardins. Pode dar alguns exemplos de... Hotéis na Madeira, por exemplo, quintas em Sintra, são sítios, portanto, muitas vezes o arquiteto ou o arquiteto paisagista faz um projeto, entrega o projeto ao contractor ou empreiteiro, não faz bem como queria, mas está mais ou menos, e depois quando entra na manutenção é que se caracteriza totalmente. E felizmente com os meus trabalhos eu sou sempre presente. Então, posso ver os jardins melhorando, melhor do que o início. Ok, é uma experiência muito diferente então. Sim, sim. O que é que deseja para os próximos 100 anos do Parque de Serralves? 100 anos. Pois, já temos 100 anos. Sim, o que é que deseja para os próximos 100 anos? Pois. Olha, eu espero que o ambiente em volta não se traga o jardim, porque tenho certeza que o jardim vai estar aqui a 100 anos. Mas com estas mudanças todas, um jardim vai ter que saber acompanhar estas alterações. E espero que está bem encaminhado. Ia-lhe perguntar se quer desejar uma mensagem de parabéns ao parque. Parabéns ao parque. Prefiro esperar para o lago. Quer esperar para o lago?